Bem-vindos aos 5 minutos com a Pastoral do Menor. Hoje vamos trabalhar o tema, o Sistema de Garantia de Direito e o papel do Ministério Público. Vamos contar com a assessoria do Dr. Eduardo Dias, professor da PUC de São Paulo, na área de Direitos Humanos e Direito da Infância e Juventude. Dr. Eduardo Dias foi promotor de justiça durante 30 anos na área da infância. Hoje exerce o papel de procurador de justiça. Um tema extremamente importante para a área da infância e da juventude. Gostaria de lembrá-los que esse tema não se esgota essa semana, que na próxima semana daremos continuidade, contando ainda com a assessoria do Dr. Eduardo, para aprofundarmos o tema. Gostaria de lembrá-los também para que curtam o nosso canal, para que possamos estar partilhando esse momento tão importante de formação e informação na área dos direitos da criança e do adolescente. Ao receber do Senhor tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Muito obrigado aí pelo convite para esse importante Drops, esse importante programa, 5 minutos com a Pastoral do Menor, promovido pela Arquidiocese de São Paulo. Muito obrigado a Sueli pelo convite, a toda a sua equipe. Vou aqui tentar conversar com vocês, ou falar um pouco com vocês sobre a questão do sistema de garantia de direitos e o papel do Ministério Público nesse sistema. Vou começar falando a conjuntura que levou tanto à estrutura do Ministério Público que nós temos na nossa Constituição e nas legislações infraconstitucionais e à legislação sobre infância e juventude no Brasil. E daí retomar também a importância que teve histórica a estrutura da pastoral, a irmã Maria do Rosário, Ruth Pistori e tantos outros parceiros, Padre Júlio e toda a pastoral. A espetacular marcha que termina na Praça da Sé com os telefones, com o telefone da pastoral colocado do lado de fora da janela e toda a multidão falando e pedindo a aprovação do estatuto. E lá no Congresso Nacional, o deputado, ex-promotor, procurador de justiça, Plínio de Arruda Sampaio, coloca o aparelho dele no sistema de som da Câmara, acopla isso com a ajuda lá dos técnicos, esse som das ruas, o som da Praça da Sé, entra em todas as galerias. E dessa forma o estatuto é aprovado por votação unânime no Congresso Nacional. E toda a luta, a partir daí, toma uma outra dimensão, já com uma legislação colocada. A luta pela infância e juventude, nesse momento, nesse patamar legislativo, ela tem início, na verdade, há muitos anos antes, mas um dos pontos principais é na década de 70, meados de 70, entre 76 e 79, o que se chamou CPI do extermínio de menores. Uma época em que nas periferias, nas franjas das cidades, nos grandes centros, nas regiões metropolitanas, Grande Recife, Guararapes, Jaboatão, Sobral, aí em Ceará, a região do entorno de Minas Gerais, BH e as cidades vizinhas, e aqui a Grande São Paulo, o chamado ABC, o ABCD, ou os 34 municípios que compunham a região metropolitana da cidade de São Paulo, o número de mortos entre sexta-feira e segunda-feira de manhã, em especial adolescentes, muitos, e na maioria, quase todos, na verdade, por isso da CPI,
com sinais de execução, que são tiros característicos em regiões vitais do corpo humano. E essa discussão levou, com um acúmulo que já existia, a uma CPI, que resultou, e existe uma publicação do Senado Federal, cinza, grossinha, falando sobre a história do Código de Menores de 79, que retoma o Código Penal de 69, uma tentativa de alteração da lei em 69. Mas, basicamente, o Brasil ainda continuou adepto da teoria da proteção integral naquele período, colocando o sistema todo de infância sem grande diferenciação e demos então continuidade ao que vinha desde 1927, com o chamado Código de Menores Melo Matos. A marca desses dispositivos era a ausência do sistema de defesa eficiente, sem contraditório, uma grande centralização na pessoa do juiz de menores para todas as ações, a existência do chamado Corpo de Voluntários de Menores e a chamada situação irregular, provisória ou definitiva, que estava prevista lá no artigo 2º, e uma grande facilidade para se retirar filhos de famílias pobres do seu seio familiar e entregar para terceiros. Desse período, especificamente, nós temos a história que foi escrita depois e com alguns documentários curtos, chamado A Luta do Mohan, daquelas famílias e dos filhos que vivenciaram o nosso atendimento na situação da lepra. Uma articulação muito bem feita, que é pouco discutida e pouco falada, que foi a participação do Hector Babenco quando filmou Pichote na cidade de São Paulo, e para isso contou com o suporte e toda a assistência já da estrutura da pastoral, do Padre Júlio, mostrando para ele esses meandros, em que ele vai fazer as tomadas daquele filme Pichote, inclusive na antiga FEBEM, atual Fundação Casa, no quadrilátero do Tatuapé, que foi desativado em meados dos anos 2000. E contar dessa desativação talvez ilustre bem o que se chama esse sistema de garantia, e que nós tivemos aí a participação como membro do Ministério Público, à época, a pedido do Dr. Luiz Guimarães Marrei, que era cobrado sistematicamente a cada, no mínimo, 40 dias, uma visita do Padre Júlio, cobrando a situação insustentável daquele quadrilátero dos adolescentes que estavam lá cumprindo medida socioeducativa. Daí nós somos convidados e vamos trabalhar no DEIGE, no Departamento de Execução de Medida Socioeducativa, na Rua Piratininga 105, com outros 2 colegas, o Wilson Tafner e a colega Cristina Helena de Oliveira Figueiredo. Sem cargo, sem nada, a título de prestar ajuda, auxílio aos promotores que lá trabalhavam, aos 12 cargos fixos que atuavam então nas varas especiais, nas 4 varas especiais da Rua Piratininga. No total de 12 promotores, 3 promotores por vara. E nós 3 ficamos exclusivamente para a fiscalização do sistema de medida socioeducativa e priorizamos a medida socioeducativa em meio fechado, cumprida à época. Todo o estado de São Paulo, praticamente todo o estado, mandava para cá os adolescentes que recebiam a medida socioeducativa de internação. E aí organizamos um sistema. A desculpa de muitos é que não tinha legislação. E nós tínhamos sim, nós tínhamos a Constituição, nós tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas de Beijing, Riad, as convenções e esses protocolos todos dizendo como deveria ser a administração da Justiça da Infância e Juventude e atuar os seus operadores, especialmente na questão do ato infracional, desde a polícia ao Ministério Público e Judiciário. Nesse sentido, nós organizamos, contactamos os movimentos sociais,
as universidades, Ordem dos Advogados do Brasil, e fomos bem recebidos, e as pessoas queriam isso. O Padre Júlio, à época, ajudou bastante também com toda essa rede que já existia e que agregou aí o Ministério Público. As fiscalizações eram feitas com máquina fotográfica, filmador, com gravadores, tínhamos de levar ainda os computadores, às vezes impressoras pesadas, que não se tinha notebook como hoje, ou celulares com essa capacidade excepcional de imagem, e a engrenagem começou a girar. São históricas duas resoluções do Conselho Estadual dos Direitos da Criança. À época, o João de Deus participava do Conselho Estadual, tinham várias representações, e uma conselheira estadual que nós conhecíamos de Santo André. A partir daí são aprovadas duas resoluções que estavam lá há 2 anos sendo debatida, uma pelo menos há 1 ano, faltando o parecer da Procuradoria-Geral do Estado. E essa articulação toda levou à aprovação dessas duas, limitando o número de adolescentes internados e dando o mínimo de indicativo do que seria a medida socioeducativa em semiliberdade. A partir daí, também com o aprendizado dos colegas do Rio Grande do Sul, especialmente na descentralização da unidade de Santa Maria, foi possível se discutir a descentralização, não entrando com medidas judiciais para cumprir a lei, mas sim para cumprir a resolução que vinha do Conselho Estadual. Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, quem pede a nós sermos santos, dai-nos, Jesus, teu poder, de se doar sem medida, deixa que compreendamos que esse é o sentido